Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fé. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é de graça e diariamente você vai receber uma palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é possível Deus ainda falar conosco? Deus ainda fala com o ser humano através de palavras, através da voz dele no nosso coração? Sim, o nosso Deus, ele nunca mudou. E o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o homem, com a mulher. Somos nós que muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus. Ignoramos a voz de Deus usando meios como trabalhos, ocupações, filhos, pouco tempo, cansaço, para não pararmos e para ouvir a voz de Deus. Quando eu e você não ouvimos a voz de Deus, vivemos uma vida comum, mas também não experimentamos nada do céu, nada sobrenatural. Alguns passos eu quero passar para você muito importantes para você viver e ouvir a voz de Deus, viver com Deus e ouvir a voz de Deus. Tudo no início é uma questão de você se dedicar mais. O seu coração, ele já nasceu com fome de Deus. Ele já nasceu sedento por Deus. Então o que você precisa fazer? Existem alguns segredos muito práticos para você ter um encontro com Deus e elevar o seu nível de comunhão com Ele. Primeiro passo, você precisa sim entender que separar um tempo para Deus é investir na sua intimidade com Ele. Se você quer realmente voltar a ouvir a voz de Deus ou ouvir pela primeira a voz de Deus a primeira vez, você tem que ir para um lugar reservado. Eu, por exemplo, estou gravando agora esse vídeo dentro do meu carro, onde é mais silencioso, onde eu posso estar sozinho falando com Deus e que ninguém vai me ouvir. Então você precisa entender que a sua alma e o seu espírito precisa de um tempo reservado para o Senhor. Isso é importante, você tirar um tempo de comunhão com Ele, um tempo de falar com Ele, e quando você for orar, que é o segundo passo, o primeiro passo é se isolar para com Deus, é ter o seu tempo para com Ele, é respeitar a sua privacidade para que Deus venha falar com você. Em segundo lugar, você precisa ter uma Bíblia em mãos, Se você tem a possibilidade, tenha um hino, ao lado para você estar meditando na letra do hino e criando um ambiente. Mas, ao dobrar os seus joelhos, os primeiros dias, os primeiros passos, os primeiros momentos, você poderá não sentir nada ainda. Talvez você vai estar lendo ou orando e o seu coração ainda estará frio, talvez distante ainda, sem perceber algo, mas está sendo construído ali um relacionamento, uma comunhão com Deus. Deus está incendiando aos poucos uma unção, um fogo, um avivamento no teu espírito. Então, tudo no início, talvez você não sinta tanta mudança, mas é uma jornada diária. É como uma intimidade de um casal. Quanto menos conversarem, quanto menos estarem juntos, menos vão gerar essa comunhão, essa intimidade. Com Deus não é diferente. Quanto menos eu busco Ele, quanto menos eu invisto tempo nele, menos eu vou sentir a presença dele. Eu falei no início desse vídeo sobre ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala, Deus ainda conversa com o ser humano. É possível ouvirmos a voz de Deus? Sim. Sim, Deus é a pessoa mais interessada no mundo em falar conosco. Assim como um pai ou uma mãe deseja falar com seus filhos. Então, esta é a vontade de Deus falar com você. Quando você for orar, não há problema nenhum de você falar assim: Senhor, fala comigo. Fala aos meus ouvidos, visita o meu coração, limpa o meu coração de tudo aquilo que me impeça de ouvir a sua voz. Se naquele momento que você estiver orando, vier uma vontade de chorar, chore. Se vier uma vontade de pedir perdão por pecados, por pensamentos, isso está te levando ao nível mais profundo com Deus. Eu lhe garanto que Deus irá falar com você. Pode ser que você seja surpreendida ou surpreendido de rapidamente, em alguns minutos, você já ouviu uma voz muito profunda falar com você.
uma certeza de que é a presença de Deus, porque a voz de Deus ela é inconfundível, porque ela visita o nosso espírito, ela vai dentro de nós em uma área das nossas vidas que ninguém pode ir, ele sonda o nosso interior, e aí Deus ele conta com a pessoa chamada Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai te levar a uma jornada diária com Deus. O Espírito Santo ele vai ativar a sua visão profética e a sua voz profética. O Espírito Santo ele vai despertar o seu espírito, a sua vida espiritual. Aquilo que estava adormecido em você, morto em você, aquilo que já não te impulsionava a orar, o Espírito Santo vai virar uma chave espiritual no seu íntimo, e ali um desejo profundo virá para dentro de você. Não se preocupe, não é o mal, não é a sua carne, não são as emoções. É a voz de Deus tentando falar e gritar dentro de você. O que você precisa fazer? Apenas deixe Deus falar. Algumas pessoas que estão me assistindo agora nesse canal, que quando for orar e ao colocar ali às vezes um fundo musical, virá uma vontade muito forte de você chorar. Talvez alguns passos que você terá que tomar para que você se aprofunde o mais rápido na presença de Deus é gastar alguns minutos em choro. O choro ele vai aliviar você, ele vai lavar a sua alma, ele vai quebrantar você, ele vai te desconstruir por dentro. O choro vai te tornar um filho mais dependente do Pai. E uma pessoa quebrantada, uma pessoa que consegue chorar, talvez com mais facilidade, talvez ele tenha uma facilidade maior de entrar no mundo espiritual e sentir a presença do Espírito Santo. Então, quando eu me sinto distante do Senhor, quando eu dobro meu joelho para orar e parece que o céu está fechado, que eu estou com dificuldades de orar, o que eu faço? Eu consulto a pessoa do Espírito Santo. Eu gasto alguns minutos em primeiro lugar falando: Espírito Santo, me ajude a buscar a presença do Senhor. Espírito Santo, me ajuda a orar como convém. Saiba que o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Em alguns momentos, quando eu oro, eu falo assim: Espírito Santo, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração e torne meu coração mais sensível para ouvir a sua voz. E ele vai agir. Ele não vai colocar restrições, ele não vai colocar barreiras. Se você for sincera, se você for sincero ao dobrar o seu joelho, é impossível Deus não falar com você. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, isso é para todos nós, cristãos ou não cristãos, porque nós cristãos pecamos. Onde abundou em nós o pecado, Deus vai fazer superabundar a graça dele. O que é a graça de Deus? É o desejo e o prazer de Deus de se revelar aos seus filhos, sem colocar barreiras. A graça de Deus é o favor de Deus que eu não mereço, eu não sou merecedor dessa graça. Mas quando eu me disponho a buscar esse meu Pai que me ama, como o filho pródigo foi ao pai, sem se importar com o erro que havia cometido, mas reconhecendo a sua falha, quando ele chega diante do pai, o pai o estava recebendo. Muitas vezes a sua mente vai tentar lutar contra você, para você não insistir nessa comunhão, mas você não pode parar. Eu te garanto que no próximo vídeo agora, você terá um avanço maior na sua vida espiritual. Então, resumindo, o primeiro passo, você precisa se reservar, tirar um tempo para com Deus, só você e Deus. Naquele momento, explique para o seu marido, para sua esposa, ou para os seus filhos, ou para o seu pai, ou para a sua namorada, que você estará se reservando para falar com Deus. Crie um ambiente onde fique só você ali e Deus naquele lugar, onde Deus ele pode se manifestar. Segundo, leve a Bíblia, leve a palavra de Deus, para que em alguns momentos que você parar de orar, você venha estudar a palavra de Deus. E se você puder, crie um ambiente com fundo musical suave, para que haja uma paz naquele lugar. E não restrinja a voz de Deus. Deixa Deus te quebrantar. No próximo passo agora eu vou te falar algumas coisas muito mais importantes sobre o que Deus irá fazer enquanto você está buscando a voz dele. Isso mesmo. Enquanto você estiver buscando esse quebrantamento, algumas coisas serão mudadas em você.
E é sobre isso que eu quero falar, as mudanças que Deus começará a fazer na sua vida, tá bom? Compartilhe esse canal, repito, se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, eu tenho a certeza que Deus vai continuar falando com você. Deus o abençoe em nome de Jesus.